Vamos falar agora da estrutura de repetição, né, usando o laço while. Qual que é a sintaxe desse comando usando o laço while? Então, while, né, enquanto, né, que a gente lê também como sendo enquanto, né, a tradução do while, né, para português, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar esse bloco de instruções. Então, enquanto isso aqui for verdade, ele vai executar as instruções aqui a seguir. Então, eu tenho essa definição com uma única instrução, lembrando, não tem ponto e vírgula, ou então o while condição com um bloco de instruções. Então, nós podemos ter várias instruções, né, amarradas ao laço while, que elas vão continuar executando enquanto essa condição aqui dele for verdadeira. Então, o que é importante chamar a atenção, né, como eu falei no laço for, todo laço possui uma variável de controle. Então, o laço while também vai ter uma variável de controle que vai definir, né, o número de repetições que esse laço, baseado em alguma situação. Então, vamos ver um exemplo aqui. Int i recebe 0, enquanto i for menor que 10, Alt i, i++. Se a gente analisar isso aqui, ele está a estrutura muito parecida com aquele exemplo do for que nós vimos lá atrás. Então nós temos o i, uma variável de controle, né, do laço, no caso é i, onde nós fazemos a inicialização antes do while. Em seguida, definimos qual o valor máximo que o i vai poder assumir, então a condição de repetição enquanto o i for menor que 10. E no final aqui nós definimos aqui um incremento da variável de controle. Isso demonstra que nós podemos, tá vendo, simular um laço para o outro. Então, um comando que seria mais interessante se a gente olhar aqui usando for, né? Porque que a gente acha mais interessante para esse tipo de repetição, que nós sabemos exatamente esses três passos: inicializar, né, que nós temos que inicializar a condição e o incremento. Porque o for, quando a gente cria o for, ele obriga que a gente defina esses três passos ali no início. Isso evita que muitos erros que acontecem quando a pessoa está usando o laço while para esse tipo de situação, é esquecer muitas vezes o incremento. Então ele entra às vezes no loop infinito porque a pessoa esqueceu de incrementar o valor aqui. Tá? Então se a gente for olhar aqui, esse while ele faz a mesma coisa que o comando for que nós vimos lá anteriormente. Tá? Então ele é totalmente equivalente. Então uma das utilizações desse laço while pode ser para isso, para um for que a gente sabe que ele vai executar exatamente o quê? 10 vezes, que ele vai imprimir na tela os valores de quem? De 0 até 9. Certo? Vamos ver uma outra aplicação para o while. Né? Podemos fazer o inverso também, né? Saindo de 10 e indo até 1, invertido, igual nós fizemos com for. E uma aplicação mais interessante, né, usando o laço while, que é mais legal para a gente, seria, por exemplo, igual nesse caso, uma validação. Imagine que eu quero validar no meu programa que forçar a pessoa a digitar um inteiro positivo. E enquanto ela não me digitar isso inteiro, eu vou continuar solicitando para ela essa informação. Então, uma forma é isso. Ó. Digite o inteiro positivo, C em N. A pessoa vai digitar para mim o N. Certo? Se ele for maior que 0, ele nem entra nesse laço e já sai. Então, por quê? Porque vamos falar que N é 5. 5 é menor ou igual a 0? Não. Então, vem para cá e continua o código para baixo. Certo? Agora, se a pessoa me digitou um valor, por exemplo, menos 2, o que acontece? Menos 2 é menor ou igual a 0? Então ele entra dentro do while. E quando ele entra no while, ele vai chegar e vai falar assim, primeiro teste, valor inválido. Vai aparecer para a gente valor inválido. E aí depois vai fazer o quê? Pedir a pessoa para digitar de novo o inteiro positivo. Se a pessoa digitar, por exemplo, menos 5, o que acontece? Volta lá no início e avalia. Menos 5 é menor ou igual a 0? Então ele vai entrar de novo, falar o valor inválido, pedir a pessoa para digitar o inteiro positivo. Então, enquanto ele não me der um valor que é o inteiro positivo, né, porque 0 também vai entrar aqui, né, porque n é menor ou igual a 0, enquanto ele não me dá um valor positivo, ele vai ficar aqui solicitando a pessoa para digitar. Quando a pessoa der o valor positivo, ele sai do laço, né, por exemplo, 2. 2 é menor ou igual a 0? Não, sai do laço e continua o código. Então, uma forma de validar, que é um exemplo interessante para o laço, no nosso caso aqui, o nosso enquanto com o nosso while aqui. Então, assim, enquanto o valor de n não atingir uma situação que eu desejo, ele vai repetindo infinitamente. Então, para esse tipo de situação é mais interessante usar o while. Uma forma, às vezes, de simplificar, né, porque nós tivemos que repetir esse bloco aqui do comando duas vezes, né, seria uma ideia forçar um valor para n só para ele entrar nessa condição de carga. Então, uma outra possibilidade seria esse aqui. Int n, coloca o n como 1 para entrar pela primeira vez dentro do laço, né, porque 1 é menor ou igual a 0, no caso aqui, menos 1, né, desculpa, menos 1, porque menos 1 é menor ou igual a 0, ele entra aqui dentro do laço,
digite um inteiro positivo. Enquanto a pessoa digitar o negativo, ele vai ficar aqui dentro, até que a pessoa digite um inteiro positivo e ele sai aqui do programa. Tá? Então nós temos várias aplicações e em seguida nós vamos ver um exemplo usando aí o laço while, né? O nosso laço enquanto.